Vamos lá, se você olhar de fora, parece que algumas pessoas vivem melhor, não necessariamente mais ricas, mas mais completas, mais presentes, até um pouco mais calmas e até mais seguras, como se tivessem no controle da sua própria vida, enquanto a maioria parece estar sempre correndo, sempre atrasada, sempre tentando acompanhar, mas nunca realmente vivendo a vida, né? E isso não é coincidência, existe uma diferença invisível entre quem vive no automático e quem vive com intenção. E essa diferença não está no dinheiro, necessariamente, não está no lugar onde você mora, não está nem nas oportunidades que você tem, está na forma como você vive o seu dia. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. E responde com sinceridade, quando foi a última vez que você realmente viveu um momento? Sempre, sem pensar no próximo, sem pegar no celular, sem se distrair, sem tentar resolver nada, só estando ali. A maioria das pessoas não lembra disso e isso é assustador, porque quando você não está presente efetivamente, você não vive a sua vida, você só passa por ela. E o pior, você se acostuma com isso. Você começa a achar que isso é normal. Vive distraído, vive ansioso, vive dividido com a sensação do presente, com o futuro. E os dias passam, né? Os dias passam sem profundidade, sem memórias do dia, sem significado. E aqui começa a mudança. Não no dinheiro, não no sucesso, mas na consciência, na forma como você vê as coisas e como você se posiciona dentro do seu próprio dia, porque existe uma coisa que define completamente o nível da sua vida e quase ninguém percebe isso, a sua atenção. Não é o seu tempo, né? É a sua atenção, porque todo mundo tem 24 horas, mas nem todo mundo vive essas 24 horas. A maioria só reage aos estímulos da vida, às notificações do celular, às distrações de TikTok, Instagram. E hoje a atenção das pessoas está destruída, fragmentada, puxando para todos os lados. Celular, vídeos curtos, notificação do celular, pensamentos soltos no dia a dia, ansiedade, e isso cria um estado mental onde você nunca está inteiro, nunca está profunda, nunca está realmente presente para aquele momento. E sem presença não existe alto nível. Agora presta atenção nisso. Existe um erro gigante hoje, achar que crescer, né? Um erro gigante hoje é achar que crescer é acelerar, é fazer mais, produzir mais, correr mais. Mas na prática, quem mais cresce não é quem acelera o tempo todo, é quem sabe parar. Porque as melhores decisões da sua vida, presta atenção nisso, as melhores decisões da sua vida não vêm com pressa, elas vêm no silêncio. Pensa nas decisões mais importantes que você já tomou. Elas não vieram no caos, elas vieram quando você parou, pensou, analisou e enxergou com clareza o que você queria. E a maioria vem no silêncio, só que hoje ninguém tem silêncio, porque ficar sozinho com os próprios pensamentos incomoda, dá ansiedade, dá desconforto. E por isso que as pessoas fogem, preenchem com conteúdo, com Reels, com TikTok, com distração, com barulho, mas é exatamente nesse espaço que a sua vida muda. Porque ali que você entende o que está dando errado na sua vida, o que você precisa mudar, o que realmente importa para você. E sem esse momento, você vive no piloto automático. Agora pensa nisso, se você não cria pausas, quem está controlando a sua vida? Você ou o seu celular? Ou o seu ambiente? Porque se você só reage, você não constrói, você só responde o que a vida está te dando. E quem só responde nunca lidera a própria vida. Agora entra um conceito que muda tudo, um ritual. A maioria das pessoas tem hábitos, mas não tem rituais. E isso parece detalhe, mas não é. Hábito é automático, o ritual é consciência. Hábito você faz sem pensar, o ritual você vive com intencionalidade. E quando você transforma algo simples em ritual, a sua vida muda de qualidade. Um café
deixa de ser só um café. Você vira um momento, um fim de dia, deixa de ser só o cansaço, vira uma reflexão. Pô, o que eu fiz nesse dia? O que eu produzi? Uma conversa que você está tendo com alguma pessoa deixa de ser superficial, vira uma conexão. Isso muda completamente a sua vida e a forma como você vive. Não sei se você está conseguindo entender, porque no final não são os grandes momentos que definem a sua vida, são os pequenos momentos vividos com profundidade. Agora vamos entrar em algo até mais sutil, mas extremamente poderoso: os detalhes. A maioria das pessoas ignora isso, os detalhes. Mas quem vive em outro nível, presta atenção nisso o tempo todo. A forma como você se veste, a forma como você se posiciona, a forma como você fala, a forma como você escolhe as coisas, a forma como você se posiciona. Isso não é estética, isso é 100% identidade, porque cada escolha reforça quem você é. E quando você escolhe sem pensar, você vive sem direção, mas quando você escolhe com intenção, com intencionalidade, você constrói a consistência, e consistência gera presença, e presença gera respeito, sem você precisar falar nada. Agora pensa nisso. Você entra em um lugar, tem duas opções, né? Tem duas pessoas, quer dizer, uma está ali, normal, né? E a outra, ela não faz nada demais, mas você percebe que ela está ali. Percebe que tem algo diferente. E isso não é sorte, isso é consistência invisível. Agora vamos falar da parte que ninguém mostra. Crescer dói, crescer pesa, crescer exige muito de você, porque quanto mais você cresce, mais responsabilidade você carrega, mais decisões você precisa tomar, mais pressão você vai ter e mais cobrança também, consequentemente. E muita gente trava aqui porque queria o resultado, mas não queria o peso. Só que não existe um sem o outro. E quando você entende isso, você para de fugir e começa a assumir a vida que você sempre quis ter. Agora preste atenção nisso, porque isso pode mudar a sua vida por completo. Quem controla a sua atenção, controla a sua vida. Quem controla a sua atenção, controla a sua vida. E hoje quase ninguém controla a vida dele, a própria vida, né? A maioria está pelo celular, pelo algoritmo, pelas notificações. Isso destrói a sua capacidade de foco. E sem foco não existe profundidade. E sem profundidade não existe crescimento. Qual que foi a última vez que você parou 1 hora para focar 100% em uma coisa, em uma tarefa? Pensa nisso. Quantas vezes você já começou algo e parou no meio? Quantas vezes você tentou focar e se perdeu? Isso não é falta de disciplina, é excesso de estímulo. E se você não controla isso, você nunca vai crescer de verdade, com exponencialidade. Agora, um ponto muito importante: a maioria das pessoas vive consumindo, mas não vive experienciando. Isso mesmo, comprando coisas, mas não criam memórias. Isso gera um vazio, porque consumo não sustenta, experiência sim sustenta. Experiência em você ir um restaurante mais caro, viver aquela experiência que você quer ter aqui um tempo, experiência em algum carro que você gosta de ver, entrar. Um café vira um momento, uma caminhada vira mais clareza para você, o momento. Uma coisa vira conexão e sua vida sobe de nível, sem precisar de excesso. Agora deixa eu te perguntar, de verdade, você está vivendo a sua vida ou só está passando por ela? Porque no final não é sobre dinheiro, não é sobre status, não é sobre aparência, é sobre presença. E essa presença gera intenção, gera consciência em você, e a forma como você vive hoje está construindo exatamente a vida que você quer ter amanhã. Então, como que você está vivendo hoje? E a maioria das pessoas só percebe isso tarde, né? Então, a pergunta simples é: você vai continuar no automático ou vai assumir o controle da sua vida? Responde para mim. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve nesse canal. Rumo aos 100 inscritos, o canal está começando, mas com a ajuda de vocês a gente vai chegar longe. Tamo junto.